sei que vocês estão ansiosos para começar a ouvir o episódio, mas vocês sabem que nós estamos a tentar crescer e para isso só precisam de fazer uma coisa. É grátis, é fácil, basta clicarem aí no botãozinho para subscrever. Se quiserem podem ativar os alertas, isso também pode ser, obviamente, mas ajudem-nos a promover o canal do YouTube. É uma forma que nos vai ajudar a crescer no futuro e, tal como eu disse, é grátis e é fácil. Não dá milhões, mas ajuda-nos. Malta, bora lá, vamos ouvir o episódio. Olá pessoal, antes de continuarmos com o episódio, queria aproveitar para fazer menção às marcas que apoiam aqui o Pacesetters. Por um lado temos a Snoop, marca de géis e nutrição desportiva. Se forem à loja online deles, podem usar o código Pacesetters, tudo em maiúsculas e tudo pegado, e obter assim 15% de desconto nas vossas compras. Como referi, além de géis, eles oferecem outros produtos como um recente preparado isotónico, por isso vão lá dar uma espreitadela e ver o que mais vos interessa. Temos também o apoio da Pace Beer, uma cerveja sem álcool orientada para atletas. Esta cerveja conta com a adição de alguns eletrólitos e consegue ainda assim oferecer um sabor muito semelhante ao da tradicional cerveja com álcool. Neste caso, podem usar o código promocional PACESETTERS10 e obter assim 10% de desconto nas vossas compras. Apoiem estas marcas, estão a apoiar marcas portuguesas, produtos portugueses e estão também aqui a apoiar o nosso projeto. Obrigado a todos e vamos então lá ao episódio de hoje. Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do Pacesetters Podcast. Hoje temos novamente um convidado, finalmente, depois aqui de uma streak de 3 ou 4 episódios em que tive só eu e o Luís, quebrámos esse seguimento no último episódio e voltámos aqui ao nosso seguimento normal com convidados. Alexandre, muito bem-vindo, obrigado por teres aceito o nosso convite. É sempre um prazer ter um profissional connosco e fazer-nos sentir aqui um bocadinho pequeninos, mesmo que a tua área seja aqui o triatlo. Mas antes de passar a palavra, Luís, como é que estás? As férias? Já acabaram mesmo? Já acabaram mesmo, a voltar aos treinos. Agora não está a ser fácil. Ontem fui correr, estava ontem estava um calor danado e fui pela primeira vez já fazer umas retas de aceleração no fim e a pulsação estava a disparar lá para cima, mas não estava habituado a este. Agora o calor começa a apertar, pá, mas fora isso, daqui a 3 semanas sai uma provazita só para abrir a pestana, por isso a coisa está. Acho que está bem encaminhada. Estou curioso para ver agora que o início da época como é que vai correr. E por aí. Os meus tratamentos de fisioterapia. Vamos passar à frente. Alexandre, e o tempo aí como é que está pelos Pirineus? Bem, antes de mais, obrigado pelo convite. É sempre uma honra poder participar e também transmitir aqui um bocado do meu know-how e partilhar também a minha experiência enquanto triatleta profissional. Neste momento encontro-me em estágio de altitude em Font-Romeu, nos Pirineus. Hoje o tempo está bom, finalmente está bom. Passámos de estar a nevar e termos máximas de 1 grau para agora estar em quase 20. Portanto, finalmente o bom tempo chegou aqui também. Mas foi duro. Também. Foi duro. Os primeiros dias, a primeira semana e meia, nevou, estava neve, temperaturas ali a rondar os 2 graus durante o dia. Não foi fácil, principalmente para sair de bike. Tiveram de estar a abrir a neve na pista ou nem por isso? Até era isso que eu ia perguntar, porque se calhar... Diz. Imagina, o volume de neve estava a cair, não era suficientemente grande para pronto, tipo quando caía, por exemplo, no Alcatrão e assim, acabava por passar a água, então pronto, não houve problemas nesse sentido, mas pronto, o frio foi um desafio grande nas primeiras semanas, mas agora já está bom. Pois, eu até ia perguntar, porque pronto, vamos seguindo ainda hoje em dia com canais de YouTube que muitos atletas vão tendo, e vejo que muito pessoal também vai para a Suíça, para Samoritz, e às vezes vê-se que vão para lá, não é? Para a altitude, mas a grande parte dos treinos de corrida essencialmente acabam por fazer na passadeira, não é? Porque as pistas estão completamente, em certas alturas do ano, as pistas estão completamente interditas, ou seja, acabas por ter ali a benesse da altitude, mas depois se calhar não é tão prazeroso, não é? Porque
passas quase semanas sempre fechado no ginásio a correr na passadeira, mas pelos vistos aí não foi o caso, sempre deu para correr na rua, correr e Sim, pedalar. acabei por fazer alguns treinos indoor por causa do frio, lá está. Eu Uhum. ainda por cima não sou Claro. um grande adepto de frio, mas sim, não, pronto, acabou por não limitar assim tanto. Eu, na verdade, como já estamos em maio e vim para aqui no início de maio, até estava à espera de um tempo melhor. Acabou por Aham. estar um bocado pior no início de maio, mas pronto, agora as condições estão bem agradáveis. Ok, Boa. boa. Ainda Aqui começando. diz. Diz? Não, podes continuar. Ok. Ok. Então, aqui nós costumamos começar assim, né, na verdade, não é? Mas aqui acho que aqui o ponto interessante mesmo da tua história é perceber, claro, obviamente perceber como é que tu iniciaste aqui a nível desportivo, mas qual foi o caminho que tu percorreste até há cerca de 1 ano e meio, pelo que nós sabemos, te tornares realmente um atleta profissional, que é o sonho vá quase de qualquer amador, não é? Ah, diz-nos, conta-nos um bocado sobre ti e como é que chegaste a este nível. Sim. Não, eu na verdade, imagina, já sou atleta profissional há mais tempo. Eu antes de estar nesta equipa austríaca, tive no Benfica também. Uhum. E mesmo quando era, mesmo ali em júnior, quando comecei a fazer mais provas internacionais, já era praticamente um atleta profissional, embora que em júnior ainda não tivesse um vencimento nem nada, mas já vinha para estágios de altitude, já treinava, praticamente dedicava a minha vida quase a 100% a isto. Na altura ainda estava a conciliar com a faculdade, mas mesmo assim, pronto, isto já encarava quase como a minha profissão desde muito cedo. Pronto, mas eu comecei, na verdade, em novo. Eu nadei quando era mais pequeno. Ok. Tentei ir para o futebol, mas não tive jeito. E depois, uns anos mais tarde, mudei de casa. Os meus pais mudaram de cidade e fui morar para Alverca e havia lá um clube de triatlo e foi aí que eu comecei na brincadeira ainda, porque pronto, na altura era só para fazer o desporto, conviver, nada muito a sério. Tinha 13 anos. Mas depois rapidamente comecei a ter bons resultados e pronto, e depois em júnior já ia às seleções nacionais, a campeonatos da Europa, a campeonatos do mundo e comecei a ver que realmente tinha talento e se trabalhasse bem que poderia fazer umas coisas engraçadas e pronto, e decidi apostar no triatlo a 100%. Na altura ainda fazia curta distância com o sonho olímpico. Uhum. Mas pronto, foi um percurso um pouco atribulado também, com lesões pelo meio. Acabei por ter uma lesão muito grave, fiz uma ruptura da faixa plantar e acabou Ui. por me tirar fora de competição e de treinos durante quase 1 ano e meio. E considero que esse tenha sido o momento mais crítico da minha carreira, porque na altura até me disseram que nunca mais iria conseguir correr como deve ser. E mentalmente também foi muito desafiante, ainda por cima ainda era novo, tinha 22 ou 23 anos. E pronto, foi desafiante, mas lá está. Não, o meu sonho de continuar e de levar esta carreira do desporto a nível profissional foi grande e tive a resiliência necessária e a força de vontade necessária para voltar e pronto, hoje estou aqui ainda. E já agora, só por curiosidade, a lesão que mencionaste da faixa, eu Não vamos falar acredito sobre isso, Luís. que Não vamos falar sobre isso. eu Malta, eu estou a acredito, sofrer de uma fascite plantar, é por causa disso que eu estou a dizer isto. Pronto, começou com isso. Mas diz, e força. Sim. eu acredito, se calhar, até bike devia ser, pelo menos ao início, um bocado complicado de fazer, não? Porque ou conseguias, pelo menos, Sim, bike fazer durante esse período todo. Disseste anime, não foi? sim, Ainda. praticamente animei, sim. Um ano quase total sem conseguir correr e Uhum. depois pedalar. Comecei um bocado mais cedo, pedalar e nadar, mas sempre muito condicionado. E depois competir foi praticamente só 1 ano e meio depois. Mas lá está, esta lesão começou com uma fascite plantar e na altura isto
já foi há uns anos, e na altura, pronto, eu também, se soubesse o que sei hoje, não faria certas asneiras que fiz, Uhum. mas eu estava com uma fascite de plantar, continuei a insistir, a insistir, a insistir, porque íamos ter o Campeonato da Europa de Elites em Lisboa, e eu estava convocado, ia ser o meu primeiro Campeonato da Europa de Elites que ia fazer, ainda por cima em Lisboa, e a minha vontade era muita, então até vim para a altitude já acondicionado, Yeah. e eu tinha dores a andar, quanto mais a correr, pronto, e insisti, insisti, até que um dia estava a correr com umas dores imensas e senti um estalo e não consegui Uhum. pôr o pé no chão e não consegui caminhar mais. Foi terrível. E, Esse estalo que alguns de nós conhecem, nós sabemos, não é? yeah. Exato. Quem já passou por ele sabe logo, Sim, ok, sim, sim. pronto, parou, Pronto. estancou, não vale a Mas pena. também não tinha a maturidade que tenho hoje e pronto, lá está. Claro. Não vale a pena quando estamos com uma lesão, mais vale dar um passo atrás para depois dar dois em frente do que depois dar 50 Uhum. passos para trás. Pronto. Claro, claro. E eu acredito que essa maturidade, não é? E nós até acaba por ser um tópico um bocado recorrente aqui no podcast. Pá, não interessa se és amador, se és profissional, não é? Essa maturidade só acaba por vir com os anos, não é? Claro. E pronto, lá está. É quase independente do nível a que corres, podes estar a correr para vencer ou estar a correr só pronto, para brincar. Isso só com os anos, essa sabedoria e o saber essencialmente ouvir o corpo, não é? Acaba por vir especialmente com os anos de experiência, mas eu diria se calhar principalmente até com os erros, não é? Acaba por ser o maior abre-olhos. Eu hoje em dia, e sendo completamente amador, eu já consigo, por exemplo, saber, ok, hoje estou aqui com toque, é dia de séries, não vou fazer. Enquanto que se calhar há uns anos, pá, fazia, e depois fazia, e depois ia dar problema Mas mais cedo ou mais tarde. se me permites a pergunta, pronto, nessa altura tu provavelmente até já estavas a almejar ser profissional, mas começaste a duvidar de ti próprio com certeza sobre o que é que era a tua carreira, o que é que iria ser a tua carreira naquela altura. O que é que, o que é que tu estás, o que é que na altura tu fazias? Estudavas, já trabalhavas? Porque Não, tiveste na altura, literalmente sim. pôr a tua cabeça noutra coisa, não é? Sim, sim, na altura eu estudava, pronto. Acabei, pronto, eu depois entretanto tive o Benfica, ah, entrei para o Benfica, depois tive também este problema. Eu na altura estudava, acabei por concentrar-me um bocadinho mais nos estudos, mas foi difícil porque os apoios que eu tinha também perdi-os, porque fiquei muito tempo Uhum. sem Yeah. competir e pronto, a expectativa não era muito boa na altura. E acabei por ficar um bocado por minha conta. E nessa altura, lá está, foi uma altura crítica em que o passo mais fácil seria, terminando o meu curso, ir para o mercado de trabalho e deixar o desporto de lado. Mas pronto, Uhum. mas houve ali algo em mim que não aceitou. E na altura tenho de agradecer bastante aos meus pais, porque se não fossem eles também a apoiarem, nada disto teria sido possível. E Uhum. inclusive, depois na altura, eu formei uma equipa de triatlo com o meu pai. Criámos uma equipa de triatlo que era a Portugal Talentos. Ok. E pronto, e foi a partir daí que voltei a ter apoio por causa dessa equipa de triatlo, que depois passámos a organizar uma corrida e tudo em Alverca, também para financiar a equipa de triatlo e tudo mais, eu e mais alguns portugueses, e fomos buscar depois de alguns estrangeiros também, e fomos duas vezes campeões nacionais seguidas, pronto, foi bastante engraçado esse projeto também, que derivou da falta de apoios que eu fiquei na altura, Que ficaste depois da lesão. Yeah. e fiquei mais entregue a mim e pronto, e lá está, tive o meu pai na altura que quis-me tentar dar a mão nesse sentido e criarmos este projeto e acabou por ser um sucesso e foi isso que voltou a relançar-me Uhum. uh, e, a, e a continuar a apostar no triatlo. Pronto. Depois, anos mais tarde, acabámos por terminar com a equipa, já não era muito sustentável e ingressei outra vez no Benfica, fui convidado outra vez para me juntar ao Benfica que voltei a ter E, já e, bons resultados, isto é um bocado assim.
E foi depois nessa altura, depois de voltares desta lesão, que começaste logo a focar na média e longa distância, ou isso acabou por ser ainda um bocadinho mais tarde? Não, isso ainda foi mais tarde. Pronto, eu nessa altura, depois ainda Ok. voltei, ainda fiz ali alguns anos de curta distância. Depois veio o Covid, lá está, eu depois voltei a ter a ganho. Pronto, foi um bocado difícil retomar o nível, especialmente na corrida que tinha na altura. Uhum. Demorou ainda talvez mais um ano, quase, a voltar a níveis onde estava na altura, porque quando eu tive esta lesão estava em claro crescimento, tinha sido 11º no Campeonato do Mundo Sub-23 e pronto, o meu nível depois baixou um bocado e demorei algum tempo a recuperar, mas voltei a ter bons resultados ainda na curta distância, mas depois veio o Covid e depois, pronto, as coisas não se alinharam Uhum. e, e acho que foi em 2023 que decidi fazer a mudança para a longa distância. Ok. E pelos vistos, aqui só passando muito rapidamente por alguns resultados, em 2024 foste vice-campeão europeu, certo? Sim, de Alfa De Ironman. E Alf. Alfa Ironman. Um, não sei se isso coincidiu mais ou menos, e podíamos também já falar um bocadinho com esta tua mudança para a equipa austríaca. Eu queria dizer o nome, mas não sei se vou. PWAG Kewag, Racing Team. Kewag, PWAG Kewag Racing Team. Racing Team, sim. Coincidiu mais ou menos, foi consequência do outro. Pronto, e depois também passando já agora rapidamente em 2025, num full Ironman na Áustria, terminaste em quinto lugar, se não me engano, Sim, e, sim. e, e nesse mesmo ano acho que fizeste ainda outro full e 2 alfos, ou pelo menos um alfo, certo? Uhum. Pronto, e basicamente com isto tudo que eu estou a dizer, a minha pergunta no fundo é estes últimos 2 anos mais focados em média e longa distância, como é que se processaram, como é que foi esta mudança para a nova equipa e estes excelentes resultados que tens tido no fundo, quer em média, quer em longa distância. E já agora, deixo ainda uma última pergunta no meio disto tudo, se acabas por ter se preferes tendencialmente fazer fulls ou alvos, qual deles é que preferes atacar geralmente? Ok. Pronto, é curioso porque quando fui vice-campeão da Europa, ainda estava no Benfica. E pronto, só que o Benfica nesse mesmo ano decidiu acabar com o projeto de triatlo que tinha. Uhum. ah, e manteve só o Vasco Vilaça e a Melanie Santos, na altura, um homem e uma mulher, ambos pronto, atletas olímpicos e Uhum. o Vasco com grandes possibilidades de lutar pelos lugares cimeiros nos Jogos Olímpicos. Uhum. O resto da equipa eles acabaram por acabar com o projeto e dispensaram toda a gente. Pronto, e na altura, Uhum. lá está, fiquei assim um bocado perdido porque realmente tinha vindo um grande resultado e depois esta notícia não estava bem à espera. E pronto, e foi no seguimento disso que surgiram aqui uns contactos com esta equipa porque um dos grandes amigos meus e meu colega de treino no passado na curta distância e que vive em Portugal, mas ele é belga, que é o Christophe de Kaiser. Ele Uhum. estava nesta equipa e pronto, e foi ele acompanhou também este processo todo e juntamente com o diretor desportivo da equipa falaram comigo porque sabiam que eu tinha acabado de ficar sem equipa e eu não sabia bem o que é que ia fazer, pronto. E pronto, olha, É às basicamente vezes as conhecer as coisas. pessoas certas no momento certo. Exato, exato, as coisas alinharam-se e honestamente se calhar acabou por ser o melhor que me aconteceu, porque realmente Claro. foi, pronto, às vezes há Sim. males que vêm por bem, neste caso acabou por ser isso e estou muito satisfeito por estar nesta equipa. Ah, e Sim. pronto, e é isso. Infelizmente sabemos o que é que as equipas portuguesas são nas nossas modalidades, no atletismo, triatlo e afins.
é sempre uma incerteza para os atletas, portanto, muito provavelmente foi mesmo o melhor que te aconteceu. Exatamente. Pronto, e depois lá está, ingressei na equipa, e o ano passado foi o meu primeiro ano na equipa, Uhum. e fiz a minha estreia no meu primeiro full Ironman, uh, que foi precisamente na Áustria por ser a prova da equipa. Eu na altura ainda não estava muito afim, se calhar, de me estrear já em Ironmans, que queria, porque lá está, ainda tinha feito a mudança para a média distância há relativamente pouco tempo, e queria fazer um pouco mais de Alpha Ironmans, mas pronto, Uhum. surgiu então esta prova para fazer a minha estreia. Preparei-a bem, mas pronto, fui um bocado sem saber o que iria ser, não O que é? esperar, não é? Porque Quase no fundo. o que esperar. Porque é uma prova, um Alpha Ironman e um Ironman são duas provas completamente diferentes, mesmo a nível de gestão, de ritmos, nutrição. Uh, Há muita coisa a acontecer em 8 horas de prova, não é? E olha, foi um sucesso na minha primeira prova, estrear-me logo com um quinto lugar, e com um tempo perto das 8 horas, numa prova que é na Áustria, uma prova difícil e estavam 35 graus na Ui, maratona, que bom. Fu. foi penoso. Que fizeste para 2:45, agora estou a dizer de cabeça, ou 2:42, 2:40. Ok, bom. 2:42, qualquer coisa. Espetacular. Mas lá está, a minha inexperiência, eu passei a 1:15 à meia, e depois a segunda Ok. parte da Ok. maratona foi realmente, eu ali ao quilómetro 35, eu já estava em quinto, mas ao quilómetro 35 realmente aquilo foi mesmo, comecei a ver o chão a tremer e achei que não ia chegar ao fim, aquilo foi penoso. E com essa temperatura não há milagres, não é? Já Isso- eu estou a pensar, já só fazer uma maratona, só a maratona com essa temperatura já me está a dar calafrios. Então, já depois de levar a porrada da natação e da bike e ainda ir fazer aquilo, bola. Sim, 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 pá, foi muito dura essa prova, lá está, eu acabei completamente exausto. Eu acho que passei praticamente um dia que não conseguia falar com ninguém, que estava apático. As pessoas falavam comigo e eu parecia um vegetal, porque lá está, não sou o Ironman por si só já é uma prova duríssima, quanto mais com altas Claro. temperaturas. Claro. Mas pronto, respondendo aqui também um bocado à tua pergunta, apesar de tudo, descobri uma nova, uma nova distância e uma coisa que realmente me assenta bem, que é o Ironman, e acho que é esse caminho que eu quero seguir mais, porque realmente vi que tenho potencial na distância e que ainda consigo explorar ainda mais, e é uma prova mítica Uhum. e apesar do sofrimento todo, isto é um bocado contraditório, né? Mas adorei fazer a prova e pronto. E acabei por fazer depois um segundo Ironman no final do ano, no Aham. México, outra Cozumel, vez não foi? Yeah. condições, exatamente, outra vez Uhum. condições de sobrenaturais. Mas pronto, furei nessa prova, então a prova não me correu muito bem porque perdi muito tempo Aham. ali na parte do ciclismo, a trocar câmaras de ar e tudo mais. Mas pronto, mas foi mais um bom indicador de que mesmo assim acabei por fazer uma prova boa, Aham. e foi mais um indicador para que este é o caminho a seguir. Ok, ok, A, boa. a tua equipa, a PWAG, sei que pronunciei bem, desculpem novamente. Um, é só mesmo. É triatlo e Ironman? É só Ironman? Também faz PT, o PT 100? Quais são aqui as Uh, modalidades que tem? Pronto, é tudo o que é média distância. Média distância e longa distância, pronto, não temos atletas da ITU, que é o circuito de curta distância. Não há atletas que compitam em Uhum. provas sprint ou provas olímpicas. A equipa é toda composta por atletas de Alpha Ironman e Ironman, pronto. E também, lá está, nós já competimos nestes circuitos, também poderemos competir no T100, entre outras provas. Pronto, Uhum. tudo o que é o T100 já é considerada média distância, então o espectro está muito alargado aqui.
Ok. Boa. Olha, e mantendo ainda aqui um bocadinho o tópico de half versus full, mas também pensando já aqui um bocadinho a nível do treino e do treino que fazes, e agora até aqui da questão do estágio. Ahm, quais, quais dirias que são as principais diferenças entre treinar para um full ou um half? Obviamente, a parte do volume, acredito que seja diferente, não é? Mas fora o volume, também há aqui outras grandes diferenças ao treinar para um full versus contra um half. Não sei se a questão da nutrição, por exemplo, que também, como sabemos, é completamente essencial. Encontras aqui muitas diferenças quando estás a treinar para um full versus um half Ironman. Sim. Há grandes diferenças. Imagina, fazendo aqui um bocado o paralelismo com o atletismo, entre uma meia maratona e uma maratona, a preparação de um Alpha Ironman ou de um Ironman ainda é maior a diferença. Ou seja, Ok. o volume acaba por ser o volume, as intensidades, a nutrição acaba por ser todo, é quase como se fosse outro desporto, pronto. Exige um pouco mais de horas de treino, como é evidente, e acabamos por treinar intensidades mais baixas do que num Alpha Ironman, apesar de um Alpha Ironman também não ser uma prova curta em que treines intensidades muito altas, mas já estamos a falar de 3 horas e qualquer coisa de prova, 3 horas e meia de prova, em que dá para arriscar mais e dá para ir mais no limite e intensidades assim mais fortes. Pronto. No Ironman, não, porque lá está, se tu arriscas demasiado e sais dali da tua zona 3, zona 2, zona 3 durante muito tempo, depois vais pagar. Sim, Pronto. esquece. E lá está. E a questão da nutrição, uma coisa que nós também treinamos bastante e nos treinos específicos, isso é um tópico muito importante, a nutrição, porque a nutrição também faz a prova e o facto de é muito carboidrato, é muito gel, é muito isotónico e o facto de teres de adaptar o teu organismo e o teu estômago a essa quantidade exorbitante de carboidratos também é um fator decisivo na prova. Portanto, nós acabamos por fazer, eu faço todas as semanas um brick, que é um treino de bike mais corrida, Sim. que acaba por simular um bocado para treinar também a mesma parte da nutrição. E dando, por exemplo, agora um que fiz ainda há 2 dias atrás, que acabei por fazer 150 km de bike, deu-se 4 horas e meia, em que 3 horas foi mais ou menos ali o ritmo que quer fazer no Ironman, e depois uma transição para a corrida, onde fiz 25 km a 3:41, que é o ritmo que, pronto, que tento ambicionar em fazer num Ironman num bom dia. Ok. Pronto. Pá, diz. Desculpa, eu já agora aproveitava para transpor para uma questão que o Alexandre já estaria à espera até. Tendo em conta o que nos estás a dizer, que fazes um treino desses por semana, como é que acaba por ser o resto da tua semana? A nível Pronto, de isto é um treino. dos. Aquilo que puderes divulgar, isto é- obviamente, não é? Não, claro que sim, não há fórmulas mágicas. Pronto, e lá está, eu sou treinador, tenho um treinador e sou treinador também ao mesmo tempo. Sim. Pronto, mas não há fórmulas mágicas aqui, portanto, super à vontade também para partilhar um bocado dos meus treinos. Mas, por exemplo, a semana passada, no total da semana, fiz 32 horas. Ah, mas, dando um exemplo, pronto, um dos treinos específicos da semana é esse, que são quase 6 horas e meia de treino seguido. Mas depois acabo por ter uma corrida longa na mesma semana, normalmente ao fim de semana, de 35 km, mais ou menos, que acabei por fazer no sábado passado também, em que, pronto, a parte essencial do treino desses 35 km foram 3 vezes meia hora a ritmo de Ironman.
E Ok. depois ainda tenho, por exemplo, no domingo seguinte, acabo por fazer 5 horas e meia de bicicleta. Ahm, e pronto, isto são assim, se calhar, os três treinos mais importantes da semana. Mas todos os outros dias tenho os treinos de natação, que também tenho alguns treinos com tarefas específicas, que nado 5 vezes por semana. E pronto, e depois Ok. os outros treinos de corrida e de ciclismo, que é quase todos os dias. Normalmente corro 5 6 vezes por semana e pedalo também 5 6 vezes por semana. Os outros, além destes que eu referi, são treinos de, de zona 2, mas acabo por fazer, por exemplo, mesmo um treino tranquilo, acabo por fazer um treino de 3 horas de bicicleta ou 1 hora e 20 de corrida a rolar. Mas pronto, acaba tudo por ser treinos relativamente longos, apesar de não haver intensidades tão Aham. altas. Daí as 32 horas, que já é um horário de trabalho preenchido. Sim, sim, já é tempo inteiro. E já agora, no meio disso, costumas fazer ou tentas fazer algum tipo de trabalho de reforço, de ginásio, vá, de reforço muscular e, e em paralelo também outras coisas de recovery, quer seja, sei lá, massagem, botas, etc. Porque com tanto volume de treino, não é? Ainda que grande parte do volume seja em zona 2, zona 1, mas esta questão do recovery também acaba por ser essencial. Por isso, consegues encontrar aqui também espaço para a questão do reforço e que técnicas depois de recuperação é que tentas introduzir também ao longo da semana. Uhum. Sim, sim, estas 32 horas é excluindo isso, pronto, mas à parte disso ainda faço o reforço muscular no ginásio, cerca, faço 2 a 3 vezes por semana, dá aí uma meia horinha se calhar, de alguns exercícios Uhum. de reforço muscular e depois complemento a minha recuperação com massagem 1 vez por semana. Banho de gelo também, que agora estou em altitude, tenho banho de gelo e sauna, também faço 1 a 2 vezes Boa. por semana. E pronto, e botas quando as tenho. Aqui não tenho por acaso, mas também às vezes introduzo umas sessões de pressoterapia, porque lá está, a recuperação também acaba por ser muito importante, também para prevenir lesões, e a facto aqui deste ponto do reforço muscular, isso também é um aspecto bastante importante e que não se deve descurar. Claro. E pronto, e Claro, tento sim, ao máximo, tento ao máximo cumprir. aliás, especialmente, além da qualidade do treino e do volume, eu diria que por vezes uma grande diferença entre um atleta amador e um atleta profissional, muitas vezes esta questão do descanso e do recovery, né? Porque, digamos, se calhar um amador vai correr de manhã ou vai correr à noite e o resto do dia está a trabalhar, enquanto que um profissional consegue minimamente privilegiar o descanso e que, quiçá, a cesta entre um treino e outro Pois, exato, falta-me durante o referir dia a sexta. pronto, que isso também eu ia dizer importante, mas talvez mesmo essencial, não é? Porque Uhum. quando tu estás a fazer 2, 3 ou até 4 blocos de treino no mesmo dia, quer seja bike, depois natação, corrida, ginásio, etc., o descanso e o sono acaba por ser essencial. Sim. E acredito que O, sempre que consigas, vais tentando encaixar, o encaixando Vilaça isso. estava a dizer no outro dia no episódio de Tricasso que metia 2 cestas por dia, quando conseguia, Uhum. entre E, treinos. Sim, Pá, sim, sim. eu não referi, mas isso faz parte da recuperação e também encaixo muitas Claro, vezes uma claro. cesta, especialmente a seguir ao almoço, Uhum. encaixo sempre ali, nem que seja 45 minutos, faz a diferença, faz a diferença. E acredito que Claro. até agora estando em estágio, isto também já foi uma coisa que fomos falando, mesmo às vezes estágios que não sejam em altitude, mas por exemplo um estágio em Monte Gordo, porque consegues estar focado nisto tudo, não é? Não tens Uhum. distrações entre aspas externas, quer seja amigos ou assim, ou tens sempre um a fazer, e então parece que nunca há tempo durante o dia, enquanto que estágio
estás mais sozinho, mais isolado, e acredito que consigas sempre privilegiar todas estas coisas, entre aspas, secundárias, além do treino durante o estágio. Para além, obviamente, da altitude, que é também essencial. Sim, completamente, porque lá está, é uma diferença brutal para mim, porque à parte de ser atleta profissional, como eu tinha dito há bocado, também tenho um grupo de treino e também sou treinador de alcance e pronto, isso também me consome algum tempo, porque dou treinos presenciais também, e lá está, pronto, tudo o que tem à volta disto também acaba por consumir algum tempo que quando estás em estágio, estás só em estágio e não há esse gasto de energia extra que cá num dia a dia normal, e também, por exemplo, o trânsito, que acaba por ser cansativo, andar no trânsito em Lisboa, Claro. andar de carro de um lado para o outro, ir fazer isto, ir fazer aquilo, ir às compras. O dia a dia, a rotina normal do dia a dia, aqui pá, é uma diferença brutal, porque realmente estou só focado nisso, estou só focado no treino e na recuperação. E lá está, consigo não só o facto de estar em altitude, que já tem os seus próprios benefícios, mas o facto de estar um mês em estágio focado num objetivo Claro. também faz diferença, e foi por isso mesmo que eu vim, porque daqui a pouco mais de 3 semanas volto a ter o Ironman da Áustria, que é uma das provas mais importantes da época, se não a prova mais importante da época para mim, por causa da minha equipa também, por ser da Áustria. Claro. E então daí a minha decisão em ter vindo para a altitude, e até muita gente estranhou, porque eu vou casar também daqui a 2 semanas depois do Ironman. Então Sim. a minha noiva está agora na nossa casa, não é? E muita gente estranha, "Ei, então, mas o teu noivo vai um mês para fora, tão próximo do casamento." Mas pronto, ela também, os meus sonhos são os Despedida sonhos de dela. solteiro. É em estágio. Exatamente. Os meus sonhos são os sonhos dela, e os sonhos dela são os Claro. meus sonhos, e há muito nós funcionamos como uma equipa, pronto, e Sim. ela sabe que isto é o grande objetivo da época, e que para preparar ainda melhor do que o ano passado, um estágio de altitude faz sem dúvida a diferença, portanto, daí esta minha decisão para vir para aqui. Pronto. Sim, claramente. Sim, sem dúvida. Olha, e se calhar até ainda agora mencionaste, e mudando aqui um bocadinho o tópico, esta tua experiência como treinador Estava a pensar para isso. na alcance, não sei se já vinha atrás ou se foi só agora com a equipa que começaste com esta valência, mas se nos podias falar um bocadinho disso, como é que tem sido esta experiência. Sim, no fundo, como é que tem sido esta experiência como treinador, e se achas que também se consegues retirar algum bocadinho disso também para o teu dia a dia como profissional, porque acredito que trabalhes maioritariamente, se não totalmente, com pessoal amador, mas também consegues extrair algum sumo depois para o teu dia a dia como pro. Uhum. Sim, olha, este projeto surgiu com a minha cunhada, pronto, com a irmã da minha noiva, que ela na altura já tinha criado a Alcance em si, que era uma run club só. Uh, e eu já tinha acompanhado alguns atletas, mas ainda não me tinha focado a 100%, pronto, nesta vertente de treinador, porque não sabia bem se era isso que eu iria querer para a minha vida, mesmo como pós-carreira. Sempre tive algumas dúvidas se queria e se tinha carisma também para ser treinador e tudo mais. E pronto, sempre deixei isso um bocado em stand-by. Mas a verdade é que as coisas alinharam-se, e nós falámos os dois, porque lá está, ela tinha uma comunidade já bastante grande e consegue chegar a muita gente através das redes sociais e tudo mais, e eu tenho know-how,
Então unimos aqui forças e criámos, pronto, aqui a Alcance, criámos mesmo a equipa oficialmente e começámos a treinar pessoas. E a verdade é que o projeto tem sido um sucesso. E temos já uma comunidade e uma equipa muito grande. Inclusive, acabei por convidar o meu colega de equipa, o Christophe, que eu tinha mencionado há bocado, que ele, apesar de ser belga, ele vive em Portugal, porque tem uma namorada e um filho Uhum. português. E acabei por convidá-lo também para, que ele também é treinador, para se juntar à equipa, porque realmente crescemos bastante e precisávamos de mais uma outra pessoa para ajudar no acompanhamento. E olha, e tem sido algo que me tem preenchido também, não só enquanto atleta, mas também enquanto pessoa, porque lá está, ajudar os outros a atingirem os seus objetivos, a satisfação com que os meus atletas ficam quando conseguem atingir os resultados, isso também me enche muito e a verdade é que eu também Uhum. acabo às vezes por aprender com eles. Pronto. Se calhar estavas-me a perguntar se há aqui algum paralelismo entre para a vida profissional. Eu, enquanto treinador, aprendo bastante com os meus atletas, também a nível pessoal e enquanto treinador consigo tirar algumas coisas para a minha vida de atleta profissional, mas não é tanto aí que eu cresço mais como pessoa e como treinador. E tem Uhum. sido uma coisa que tenho vindo a Yeah. descobrir e que tenho gostado bastante. A verdade é essa, que eu achava que não queria ser treinador, mas a verdade é que estou a gostar bastante e este projeto também, de facto, estar a Uhum. correr bem e estar a ser uma coisa muito Sim, tem pernas positiva. para andar, não? Sim. Exatamente, também me traz Uhum. muitos bons inputs à minha vida e, e pronto, olha, e estou bastante satisfeito e bastante feliz com tudo isto. Consegues equilibrar bem este part-time com o facto de seres atleta profissional? Sim, pronto, é tal coisa. O facto de ser treinador acaba por ser, se calhar, uma das poucas atividades que tu consegues ter paralelas a seres atleta profissional. Uhum. E lá está, não é a mesma coisa. Eu referi há pouco, quando venho para estágio, não tenho, acabo por não ter essas percas de energia, por assim dizer. Não é que eu acho que seja uma perda de tempo nem nada, mas é a energia que tu metes noutro sítio e que gastas enquanto que quando estás em estágio ou whatever não tens, não é? Mas no final do dia o saldo é positivo em todos os aspectos, portanto consigo conciliar bem, sim, e é só uma questão de organizar também um bocado melhor a minha rotina. E lá está, os treinos que eu dou também, ou é cedo de manhã ou é ao final do dia, então não condiciona de todo o meu treino. Poderá condicionar um bocadinho às vezes o descanso, mas pronto, Uhum. isso também vou gerindo e também por isso é que tenho um colega meu, treinador, e a Cláudia Sim. Dias, que é a fundadora e minha sócia neste projeto, que também Uhum. acabamos sempre por equilibrar quando, ou se eu estiver mais cansado, ou se tiver, lá está, agora estou em estágio, então eles acabam por colmatar estas coisas e substituem-me quando tem de ser substituído. Portanto, diria que não tem grandes prejuízos para a Uhum. minha carreira Acaba atlética. por ter mais benefícios do que prejuízos, com certeza. E treinas Exatamente. alguém mais pro, mais próximo do teu nível, ou é mais só malta amadora? Não, não, por enquanto ainda só treino malta amadora. Ah, e pronto, e não sei, lá está, depende também. Eu também diria que não ia ser treinador, e agora sou, portanto também não sei se um dia mais tarde vou Claro. querer treinar malta mais profissional, Uhum. porque apesar de tudo, e eu dedico ainda bastante tempo aos meus atletas, e lá está, tem de ser assim, e tem de haver algum profissionalismo, mas um atleta de alto rendimento tem outras exigências que um Claro. atleta Claro amador que sim. não tem, não é? Sim. Então, até aí,
é diferente. Pronto, aí já seria se calhar mais difícil uh, fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque um atleta profissional ou um atleta de alto Precisa de rendimento, um acompanhamento muito mais fino, detalhado, não é? exatamente, Quase do praticamente dia a do dia. dia a dia, Não é? exatamente, Yeah. exatamente. Enquanto que aqui não tenho esse tipo Sim, sim. de exigência, Claro. mas pronto, o futuro não sei, logo veremos. Sim, sim, definitivamente. Olha, e mudando aqui um bocadinho o tópico, e isto é uma curiosidade minha, porque eu até fui correr lá o ano passado. Eu vi que na tua bio do Instagram também mencionas lá a corrida Cidade de Alverca. E há bocado já mencionaste que há uns anos depois os teus pais e assim mudaram-se para Alverca, por isso que Uhum. acredito que a relação com a corrida, com esta corrida, advenha um bocadinho daí, mas pronto, era mesmo curiosidade minha que relação é que tu tens com esta prova, porque lá está, porque vi que a Exato. mencionavas na tua bio do Instagram. Sim, atualmente eu sou o presidente da Portugal Talentos, que é a associação Uhum. que organiza a corrida, e sou eu o organizador agora. Uhum. Antigamente era o meu pai, mas ele há 2 anos, sim, o ano passado, 2 anos exatamente, o ano passado foi a segunda edição que eu organizei juntamente com a minha nova equipa. E ele passou-me essa pasta há 2 anos, já Uhum. organizei a corrida 2 vezes. Isto surgiu porque, lá está, nós depois do Covid parámos de organizar a corrida de Alverca, porque, lá está, também a equipa triatlo deixou de existir, ainda organizámos mais um ano ou dois, mas já não havia essa necessidade de ter esse financiamento, etc. E Uhum. o meu pai também acabou por querer deixar de ter esse trabalho, porque também já está na altura de gozar um bocado da sua reforma e não ter a cabeça cheia com outras coisas, porque isto dá sempre algum trabalho e há sempre alguma pressão associada, etc. Então, um dos meus melhores amigos de infância, que é o Luís Monteiro, que ele é lá de Alverca, ele teve ligado ao desporto também, ao triatlo, e ele veio falar comigo e pronto, e desafiou-me um bocado para pegarmos outra vez na corrida de Alverca, porque ele é mesmo natural de Alverca, e, e pronto, olha, e eu falei com e o meu pai passou uma pasta então, e olha, e tem sido uma coisa também desafiante que tenho feito, né? Fiz agora as últimas 2 edições, epá, e acho que tem corrido bem, lá está, também isto acaba por ser uma organização que não é profissional, e fica muito concentrado em 2 ou 3 pessoas. Por isso é que também o facto de eu próprio escolhi a nova data, antigamente a corrida era em maio, e eu agora Uhum. escolhi a data para novembro por causa da minha época desportiva, porque a minha época desportiva normalmente já acabou em outubro, então aquele Bem, último mês de bem jogado. preparação, exatamente, aquele último mês de preparação da prova que acaba por ser exigente. Pronto, eu já estou com a minha época em off, então Uhum. consigo também alocar energia nessa pasta. E pronto, tu disseste que estiveste lá, não é, Luís? Sim, não, olha, e agora até tendo em conta Pronto, o que disseste, pá, parabéns pela organização. Pá, não tive nada. Não é uma prova um bocadinho dura pelos retornos, que tem bastantes retornos, mas, exato. pá, mas a organização 5 estrelas, a questão de para levantar o dorsal, pá, depois a nível de pódio, eu nesta prova até fiz terceiro lugar. Pá, o pódio foi rápido, às vezes há aí provas que temos que esperar uma Uhum, hora, quase ou mais, exato. Eu, pelo pódio. Pá, ali 5 estrelas, acho que era até a Glória e a Cláudia que estavam depois lá no pódio. Por isso, sim, pá, sim. parabéns pela organização, porque nada a apontar. Foi a primeira vez que eu fui lá e tive, não só pelo resultado, mas pela própria organização da prova, Uhum. tive uma boa experiência. Por isso, Pronto. espero que seja para continuar. Sim, sim, sim. A questão do percurso, pronto, isto as pessoas não sabem, mas isto foi uma rasteira que nos pregaram o ano passado, que a prova, em edições anteriores, ela passava na pista de aviação de Alverca, pronto, dentro da base Certo, militar. sim, sim. Sim, Uhum. E, sim. e Eu isto ainda fiz até a prova há era muitos anos e passava por em, lá.
em que passava, pronto. Isso até era o nosso slogan, que era correr na pista de aviação, que é uma coisa diferente, não é? E esta Claro. relação existe porque o meu pai é coronel da Força Aérea, então essa ideia surgiu e a Força Aérea sempre teve muito de acordo com isso. Mas a verdade é que agora, com tudo o que se anda a passar, as bases aéreas ficaram interditas. Então os civis não podem, até há ações das bases aéreas para se visitar e tudo mais. Civis, eles acabaram com isso porque, por causa destas movimentações todas que andam a ocorrer, não podem entrar civis dentro das bases aéreas. E pronto, e essa notícia chegou-nos já um bocado em cima e tivemos de arranjar aqui um percurso solucionar, arranjar uma não é? alternativa, exatamente. E não foi fácil tentarmos encontrar aqui uma alternativa, já com tudo alinhado, e ainda por cima a polícia depois também tem o seu peso no parecer e tudo mais. Então daí tivemos de acrescentar ali uns retornos a mais. Mas pronto, mas acho que mesmo assim conseguiu Sim. correr bem e penso que de modo geral a mensagem que recebemos foi positiva. Lá está, não somos uma organização profissional, então Olha, mas as coisas... não sendo envergonham algumas que lá se viu com percursos muito amanhosos, totalmente mal medidos, por isso novamente se for possível espero que consigam continuar. Vamos continuar. Este ano irá haver a 9ª edição. Boa. Olha, se couber no meu calendário, à partida estão convidados. Lá voltarei. Posso-vos adiantar que é dia 8 de novembro. Nós vamos lançar as inscrições, abrir as inscrições entretanto e anunciar a data oficial. Mas já está. Se couber na minha agenda de lesões, estarei lá. Exatamente. Tens de tirar essa para Chico primeiro. Exatamente. E acho que Vítor, se calhar podemos fechar sendo assim. E para as recomendações, sem dúvida. Sim. Eu trago aqui uma recomendação que ainda vem aqui um bocadinho a propósito da minha maratona de Londres. Isto foi um documentário que a Adidas fez já depois da maratona sobre o Sebastian Sauer, que fez uma 59:30, assim, aquele como quem não quer a coisa, e aquele é um bocadinho um documentário da Adidas sobre o treino. É curto, sabe a pouco, aquele, acho que nem chega a 15 minutos, mas é engraçado ver o behind the scenes, não é? Como é que a coisa se pãozinho com mel, não é? Sim. Okay. Não deixa de ser ali uma publicidade ao calçado da Adidas, não é? Mas ainda assim claro. É engraçado ver. E tu trazes alguma coisa ou desta Infelizmente vez não trago nada. Eu, por causa das minhas lesões, estava a confidenciar com o Luís em off, que anda a ver vídeos mais de malta de ginásio. Vá-se lá saber porquê. Portanto, acho que não interessa muito a ninguém. Mas também a minha vida agora é mais reforço muscular e um bocadão, várias horas de bicicleta. Fazer rolos é duro. Mas não estás mesmo a correr. A pessoa abre a janela e nem sente a diferença de temperatura dentro de casa. Mas estás mesmo parado na corrida. Desculpa. Estás mesmo parado na corrida. Estou, porque a certa altura já a correr a coisa aquecia e até ia, a nível da fascite, mas depois o resto do dia, principalmente se fossem séries, o resto do dia andava a penar e não vale a pena. Não vale a pena. E depois lá está, não quero chegar a um extremo do que tu acabaste de falar, uma ruptura que são muito raras mesmo, a nível de fascite plantar mesmo. E tu, Alexandre, não sei se nos estás alguma recomendação? Não, olha, não vinha preparado para recomendações, portanto não trago nada. Ok, bem, e se calhar podemos fechar assim. Vamos fechar aí. Alexandre, uma vez mais, muito obrigado por teres aqui acedido ao nosso convite tão rapidamente. Sim, despendido aí do teu tempo Sim. Em Fonte Meu, nos Pirineus, não é? Queimei aqui a cesta, mas pronto, foi por uma boa causa. Foi por uma boa causa. Obrigado por isso. Desejar também boa sorte agora, pronto, para a próxima prova na Áustria. A prova que é o casamento, não é? Sim, para o casamento também. Vai ser 3 semanas intensas, exato.
A ver se não ficas muito Exato, não sei empenado da prova para estar já a 100% para o casamento. É que depois da prova ainda tenho a despedida e depois o casamento. Pronto, então, se não ficar empenado da prova, fica empenado Sim, na depende. despedida. exato. Pronto, uma vez mais, Vitor, queres acrescentar alguma coisa? Não, muito obrigado, Alexandre. Obrigado exatamente por teres assistido tão rapidamente. E pá, malta, vemos daqui a 2 semanas. Obrigado, Alexandre. Obrigado eu pelo convite. Até à próxima. Beijinho a todos. Tchau, tchau. Adeus. Obrigado. Tchau, tchau.